Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima no YouTube é o maior canal de informações e notícias aqui na região de São José do Rio Preto, com mais de 99 mil inscritos. Meu muito obrigado a vocês pela audiência também lá no nosso perfil no Instagram. Nos últimos 90 dias atingimos a marca de 6,5 milhões de visualizações. Isso aqui acompanhei com o meu convidado, inclusive, que eu não tinha conhecimento, ele viu comigo aqui. Sim. O Dr. Cassiano Moretti, médico especialista em cirurgia de face e otorrinolaringologista. Isso aí. Doutor, esse é um trava-língua, hein? Esse é um trava-língua. Otorrinolaringologista. Sim. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor, ter encontrado um espacinho na agenda para a gente fazer esse bate-papo aqui com a população de Rio Preto. Ah, que bom. Fico feliz de você ter me convidado. Muito obrigado e vamos bater esse papo aqui. Bacana. Doutor, o senhor é formado na Universidade Federal do Paraná. O senhor veio para Rio Preto para fazer otorrino, com um especialista muito querido aqui na cidade, né? Sim, como doutor. Foi isso? Eu fiz a faculdade em Curitiba, terminei em 2007 e na Universidade Federal do Paraná, e depois estava prestando prova para residência de otorrino, e aqui sempre foi uma residência muito conceituada devido ao grande nome do Dr. José Vitor Maniglia. Então eu acabei passando aqui com ele e foram anos maravilhosos, de muito aprendizado. Depois trabalhei com eles também, agora estou com uma clínica privada lá no Georgina. Bacana. Doutor, abraço pro doutor, ele que é ex-secretário de saúde aqui de São José. Grande abraço. Doutor, o que levou o senhor a fazer a especialização em cirurgias de face? Porque é uma área que, olha, tem que ter o dom. Sim. É uma dádiva, né? Não é para todo mundo. A cirurgia de plástica facial é muito artístico, né? Então, no começo lá em Curitiba, depois que eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar junto com o pessoal em medicina do trabalho, e um desses médicos era otorrino. E eu, por uma amizade muito grande, o Dr. César Berg, até um abraço para ele, é o grande mentor naquela época, foi meu grande mentor. Eu comecei a trabalhar com ele, ele falou: vou te apresentar o otorrino, porque na faculdade nós temos a cadeira de otorrino, mas ela é poucas horas, você não conhece a fundo essa cadeira, você conhece mais as básicas, ginecologia, cirurgia geral e as outras, né? Então eu acabei indo para a área de otorrino devido ao Dr. César Berger. Trabalhei com ele 2 anos e depois vim fazer otorrino aqui em São José do Rio Preto. E nós temos algumas cirurgias que chamam muito a atenção, por exemplo, a rinoplastia. Sim. O que seria a rinoplastia? E ela é para todo mundo? Em quais casos o senhor aconselha? Tem gente que faz até sem necessitar, né? Por uma questão estética mesmo, né? Quando incomoda, a pessoa procura. Então, dentro da otorrinolaringologia, nós temos uma cadeira que é de cirurgia plástica da face. E dentro da cirurgia plástica da face, o grande carro-chefe na nossa área de otorrino, devido também à parte funcional que nós trabalhamos, com sinusite crônica, com desvio de septo, que a gente já vem durante a residência trabalhando com isso. Então, o nariz se torna o grande carro-chefe do otorrino quando ele se especializa em cirurgia plástica facial. Mas dentro da cadeira de cirurgia plástica facial e da otorrino, nós temos várias cirurgias além da rinoplastia. Tem lifting facial, tem blefaroplastia, que é a cirurgia dos olhos, suspensão de supercílio, diminuição de testa, que a gente vai conversar também, que é a frontoplastia, que é bem bacana, os pacientes procuram também. Cirurgia cervical, de pescoço, otoplastia, que é a cirurgia da orelha de abano, também está dentro dessa cadeira. Então nós podemos associar algumas cirurgias para um benefício do paciente, tanto no perfil, paciente que gosta de tirar fotos hoje nas redes sociais, e isso incomoda bastante. Doutor, e aquilo, é para todo mundo?
O senhor me disse que faz a partir dos 14 anos. A rinoplastia nós trabalhamos normalmente quando o paciente tem um crescimento facial adequado. Então nós pedimos um raio-x da face do paciente e um raio-x de crescimento ósseo. Então nós conseguimos avaliar tanto o crescimento nasal e o crescimento por completo do organismo, do corpo. Então se o paciente, a mulher em torno de 14, 15 anos, o homem um pouquinho depois, de 15 a 16, mas se a gente já vê que a paciente já está com crescimento ósseo adequado, a gente já está liberado a fazer a cirurgia. Sim. E já chegou algum pedido para o senhor que eu quero o nariz do fulano? Sim, vários. Quase todo dia. Uma referência, tem alguma referência que o pessoal tem? A cirurgia de nariz é muito individualizada, mas os pacientes sempre trazem um nariz que gostaria de ter, um nariz perfeito, né? Então a gente explica que a harmonia facial é muito individualizada. Então o nariz que se encaixa bem num paciente, ou num artista, ou numa celebridade, às vezes não vai ser legal para aquela face dela. Mas é legal o paciente trazer isso para nós, porque a gente já vai conhecendo o gosto do paciente, se quer um nariz mais rodadinho, ou se quer um nariz mais puxando mais natural. Então, com essas referências a gente já tem um norte, que daí a gente vai conversar bastante para chegar num denominador comum, o que é possível e o que o paciente deseja, né? Sim. Doutor, tem um nariz perfeito? Tem um nariz perfeito para a sua face. Então eu sempre falo para o paciente, eu gosto de fazer as medidas da face do paciente, individualizada, e aí eu proponho um nariz que eu acho perfeito para a face dele, e não um nariz de um artista ou de uma celebridade que a gente às vezes foge um pouquinho da harmonia para ele, entendeu? Mas mesmo assim, se a pessoa insiste, eu quero isso, o senhor entrega, olha, você assume o risco, ou como profissional a ética médica não permite ela... Tem resultados que são possíveis e tem resultados que não são possíveis, né? Medicina não é matemática, né? Sim. O pós-operatório é importante para a gente chegar naquele resultado final. Então tem todo um processo pré-operatório, cirúrgico, pós-operatório muito importante, que hoje lá na clínica nós temos todo esse acompanhamento até 1 ano, que é o resultado final do paciente. Temos a fisioterapeuta que faz todas as drenagens, acompanha o paciente, acompanha esse desinchar do paciente, que é um processo que a gente sabe que é longo. Então o paciente tem que estar disposto a passar por todo o processo para a gente chegar com o resultado adequado. Sim. Doutor, como equilibrar a estética com o resultado funcional do nariz? Porque o nariz a gente tem que respirar bem, tem que dormir bem, né? Ele tem uma função fundamental para o corpo, não é só estético, né? Sim, nós sempre pensamos no nariz na parte funcional e estética associadas. É claro que no pós-operatório tem todas as técnicas que nós vamos cuidando do paciente para também manter essa parte funcional. Tem alguns casos que demoram um pouco mais porque acaba inchando o nariz por fora e por dentro. Então o paciente, eu sempre explico que tem que entender isso. Então é uma evolução de melhora, né? Então dificilmente o paciente opera e já vai estar respirando bem daqui 30 dias, por exemplo. Vai estar respirando um pouco melhor, porque pacientes às vezes têm uns desvios de septo muito severos, aí mesmo com edema ainda já vê uma melhora, mas tem alguns pacientes que às vezes não tem desvio, então já respira bem, só quer fazer a parte estética. Então esses pacientes sentem um pouquinho mais, porque vai inchar lá dentro e depois a evolução vai gradual. Pode às vezes acontecer algum probleminha de cicatrização ou que não acompanhou corretamente, e isso pode persistir, mas a gente tem outras técnicas para ir corrigindo também. Sim, mas as intervenções de correção, elas são exceções. Hoje em dia... O pós-operatório, o senhor acompanha. Sim. Hoje com o WhatsApp, né, doutor? A gente liga para o médico, a imagem. Eu gosto de dar meu celular para todos os pacientes, então todo mundo, até às vezes passa 5, 6 anos, os pacientes me ligam, preciso agendar a consulta. Achei seu celular aqui, porque eu sempre passo, porque eu gosto dessa proximidade do pós-operatório. Eu acho que dá mais segurança para o paciente e nós conseguimos acompanhar melhor. Então o paciente que tem algum reparo, gira em torno de 1 a 2%. Algum paciente que às vezes teve alguma infecção no pós-operatório que a gente tem que cuidar logo. Tem infecções que normalmente a maioria são mais tranquilas, tem algumas infecções que podem ser um pouquinho mais complicadas, mas tratando a gente consegue eliminar a infecção e depois, se precisar fazer alguma correção, também é possível e tem um resultado bom. A gente vê naquele canal de televisão os dois médicos. Um faz a mama e o outro faz lá de Los Angeles. De Los Angeles.
aparecem uns absurdos ali, doutor, que é muito comum. Aí eu emendo a pergunta para o senhor, como o paciente é com muita confiança, né? Sim. Como escolher o seu médico? Hoje, Rio Preto é um celeiro de craques aí, que nós temos vários médicos, e o senhor é um deles. Por isso que eu falo, faz quanto tempo que a gente se encontrou naquele restaurante? Faz alguns meses, né? Faz já alguns meses, que a gente estava combinando. Então, olha só a agenda, né? E como escolher um profissional, doutor, da área? Porque é aquilo, lá me parece que o pessoal vai muito, e médicos não são no México, é uma loucura. E aí acaba acontecendo o problema, né? Tem alguns problemas mais graves que a gente pega também hoje no consultório. Às vezes o paciente escolhe um profissional não médico para trabalhar com o nariz, com a rinoplastia, com a cirurgia de face. Isso traz algumas complicações, principalmente de retração de pele, algumas, às vezes, necrose, que é mais grave, então mais difícil de correção. Então acho que a pessoa tem que estudar bastante, avaliar, conversar bastante com o médico, ver se aquele estilo de cirurgia é o que ela está procurando, ver o pós-operatório, os riscos, tem que fazer uma avaliação global, estudar a vida do médico, onde que ele foi formado, onde ele fez residência, aonde que ele aprendeu essa cirurgia, qual a evolução, né, do profissional. Acho que é importante estudar bastante isso para você chegar num profissional capacitado que vai te entregar com segurança os resultados, né? Uma pergunta que as pessoas devem estar fazendo: atende plano de saúde, doutor? Eu atendo convênio, eu atendo Unimed, aqui é a Unimed Rio Preto, eu atendo Bem Saúde, Alsta Clínicas e Bradesco. Todas as cirurgias entram no plano, outra a gente está conversando que não. Muitas não, né, pessoal? Os planos de saúde, eles dentro da ANS, eles têm o hall, né, da ANS. Então são as cirurgias funcionais que a gente consegue fazer pelos planos de saúde. As cirurgias estéticas, aí como é estético, não entra pelo plano de saúde, né? Sim. Doutor, teve algum caso desafiador que o senhor falou, nossa, que marcou o senhor profissionalmente e consequentemente também o paciente? Sim, esses casos mais desafiadores é paciente que já operou, já fez rinoplastia com um profissional não médico, colocou PMMA, que é aquele acrílico no nariz, que antigamente eles colocavam bastante, em vez de fazer a harmonização com ácido hialurônico, que é absorvível, eles faziam com PMMA, que é o polimetil metacrilato. E isso acaba que ficando um plástico dentro do nariz e dá deformidades. Teve um caso de uma paciente de Manaus, que eu operei aqui, que ela me procurou pela internet, e a gente conversou, fez online e depois fez o presencial. Ela tinha feito já 3 rinoplastias e o profissional foi corrigir com o PMMA, foi aplicar isso. E esse acrílico foi aplicado onde ela tinha uma deformidade na ponta nasal, e ele derreteu e desceu para embaixo do olho aqui. Então eu tive que acessar toda essa região da órbita para limpar todo esse metil. E aí esse PMMA ele fica muito aderido à pele. São cirurgias mais desafiadoras, né? Mas graças a Deus nós conseguimos um resultado muito natural, tirando aquele resultado artificial que ela estava. E tirar o que ela sempre estava com inflamação, até próximo ao olho, na gordura do olho. Então um caso mais desafiador, mas que evoluiu bem. Uma da gente que é leigo na situação, a questão da irrigação, né, doutor? Os vasinhos, sim, né? O nariz, a irrigação é bem fininha, né? Então os vasos sanguíneos são mais delicados, vasinhos mais finos. Se você injeta alguma coisa ali que pega o vaso, que irriga a ponta nasal principalmente, isso se torna muito perigoso em questão de necrose. Por isso que durante a cirurgia a gente vai bem devagar, descola o nariz num plano avascular, que é embaixo dessas estruturas, entre a pele, essas estruturas vascularizadas e a cartilagem, a parte óssea. Então a gente tem um plano de descolamento ali, que às vezes com outros profissionais não acontece isso, e o risco de necrose, de alguma complicação maior, é mais importante. Sim. E o paciente é informado de todo esse procedimento, como é feito hoje. Hoje a pessoa tem acesso, né? Os pacientes chegam muito prontos hoje. A técnica é uma só, doutor? Ou tem várias técnicas para fazer o mesmo procedimento? Tem algumas técnicas, a rinoplastia principalmente, a gente estava conversando mais sobre ela. Evoluiu muito nos últimos 6, 7 anos. Então, antigamente, a cirurgia era muito de ressecção. A gente pensava que ressecando as cartilagens que estavam em excesso,
a gente ia ter um resultado estético e funcional legal. Mas os trabalhos científicos vieram mostrando que não. Porque quando a gente desestrutura o nariz e não adiciona enxertos, a gente tem com a cicatrização as deformidades, tanto funcionais quanto estéticas. Então a gente pensa hoje muito mais em estruturar. Então se eu removo aquela giba, que é o ossinho de cima junto com a cartilagem, eu venho com o enxerto reestruturando. Porque eu vou deixar o nariz mais forte e aquela pele que vai cicatrizar em cima, ela não vai dar deformidade, nem funcional, nem estética. Então todo o nariz ele é estruturado hoje. E associado à rinoplastia ultrassônica, que é um ultrassom que a gente utiliza na parte óssea. Antigamente quebrava com martelo, ficava muito mais roxo. A fratura era sem controle, então o pós-operatório era muito pior. Hoje a gente controla melhor a cirurgia e entrega um pós-operatório melhor também com a rinoplastia ultrassônica. Sim. No dia a dia hoje é comum. Doutor, e entre os homens e as mulheres acontecem acidentes, a gente sabe, quando é jovem ou agora também de meia idade, a pessoa jogando bola, ou a mulher que tem alguma situação em casa, algum acidente doméstico, enfim, acaba fraturando o nariz. E convive com isso durante vários anos da vida, décadas, né? Sim. Você já encontrou algum caso dessa maneira, de que a pessoa não sabia até que ela tinha uma fratura do nariz, estava quebrada e conviveu com isso há todo esse tempo? É bem comum. A fratura de nariz é uma das mais comuns. Pelo nariz ter uma espessura, o osso nasal tem uma espessura muito fininha, 2, 3 milímetros. Às vezes a paciente teve uma pancadinha faz 20 anos, não percebeu, não incomodou. E aí nós vamos avaliar, normalmente eu peço uma tomografia da face antes da cirurgia, quase na maioria dos casos, e isso às vezes identifica alguma fratura antiga. Ou na palpação mesmo eu já vejo que tem algum afundamento, alguma coisa. A técnica moderna de rinoplastia estruturada é a melhor técnica para a correção das fraturas, principalmente antigas. Então, o paciente que teve uma fratura 20, 30 anos e quer melhorar a parte estética, ou agora que começou a incomodar aquele afundamento, que a pele vai perdendo colágeno e aquilo vai aparecendo mais, né? Então, nós temos a técnica que também vai corrigir isso e melhorar a parte funcional e estética também. Sim. Muitos pacientes têm medo da questão de quebrar o osso, né? Isso mudou, doutor? Como é que é feito? Então, como eu estava te falando sobre a rinoplastia ultrassônica, ela faz uma fratura controlada. Então, é uma fratura, uma linha de fratura milimetricamente medida, que aquilo ali vai corrigir aquele nariz que é mais largo, vai deixar o nariz mais definido, mais estreito, ou corrigir uma fratura antiga também, sem agredir os tecidos ao redor. Isso vai dar um pós-operatório melhor, menos edema, menos equimose, menos roxo no paciente, e aí o paciente volta às atividades mais rápido também com essa técnica. Sim. Doutor, qual que é a diferença da cirurgia convencional e a harmonização facial? Que hoje é muito comum. Sim. E as pessoas falam, eu vou fazer harmonização porque não tem intervenção cirúrgica. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Normalmente os pacientes fazem ácido hialurônico, que é um preenchedor que o organismo ele vai removendo com o passar do tempo. Então, às vezes o paciente quer fazer uma cirurgia definitiva, normalmente no nariz tem um resultado melhor. Porque o ácido hialurônico no nariz, na minha opinião, que sou mais especialista em nariz, em face, em cirurgia facial, o que acontece? Eles acabam indicando para todos os narizes, o que não é correto. O correto é você pegar um nariz que é pequeno e você queira aumentar ele para chegar com harmonia na face. Então, se você tem um nariz grande e vai preencher, você não vai dar harmonia. Por quê? Você vai deixar o nariz muito maior do que o rosto da paciente pede. Agora, tem as indicações de ácido hialurônico de preenchimento no nariz que são mínimas, mas é exclusivamente para aquele nariz que não é legal harmonicamente, é um nariz menor do que a face pede. Porque tudo que você injeta vai dar volume, vai dar tamanho, vai dar aumento. Não tem como você injetar o ácido hialurônico e deixar o nariz mais delicado, mais fino. É impossível, é uma coisa que não condiz, né? Então, aquele nariz que a paciente tem um nariz curto, às vezes um nariz que é uma alteração genética, e você vai preencher, vai ter um resultado melhor. Mas hoje eles estão fazendo para todos os narizes, o que, não, na minha opinião, eu acho que não é legal. E não fica natural.
Ele fica aqui, emenda muito, dá pra né? perceber, né? Hoje não tem... Hoje a gente percebe. Vira meme, né, doutor? Vira. Eu acho que é muito melhor você indicar um tratamento correto. Então, o paciente precisa diminuir o nariz. Então, vamos fazer a rinoplastia para diminuir. E não a gente preencher tentando tapear aquele perfil, aquele osso. E aí você vai deixar a paciente com o nariz grande, que é o que acontece quando o paciente chega com ácido hialurônico no nariz e fala, deixou meu nariz muito grande, eu fiquei mais incomodado ainda. Então, sempre o paciente tem que perceber isso, prestar um pouquinho de atenção nas indicações. Então, eu fui num profissional, eu desejo meu nariz menor e ele me indicou um preenchimento, opa, vamos analisar melhor isso antes. Por quê? O preenchimento vai aumentar o nariz que já está aumentado, que já me incomoda de ser grande, entendeu? Sim. Então, acho que é por isso a rinoplastia tem um resultado melhor. O senhor já pegou, dá para fazer a correção da harmonização facial? O senhor faz? Com a rinoplastia, sim. Tem alguns casos que a gente faz a hialuronidase, que é uma enzima que retira o material quando tem muito volume, mas a maioria dos casos, durante a cirurgia, eu já vou removendo, porque ele forma um gel encapsulado, então eu consigo entrar nesse plano, remover todo o ácido durante a cirurgia e aí reconstruir o nariz. O senhor vê algumas aberrações nesse sentido, doutor? O senhor fala que o paciente acaba se tornando uma vítima de uma situação que ela se colocou e acaba pagando, às vezes, o preço por pagar uma intervenção muito barata, uma promoção. Não tem promoção, né, doutor? Sim, não existe promoção nesse... Parte estética não existe. Não existe promoção, né? Fica com o pé atrás. O problema maior é aquilo que a gente estava conversando. O nariz, a vascularização é uns vasinhos muito pequenos. E aí, se obstrui, pode dar risco de necrose. Paciente que também faz aqueles fios, rinomodelação definitiva, que eles chamam. É uma rinoplastia realizada por não médico, com suturas, com os fios. Então tem que tomar um pouco mais de cuidado por conta desses fios, às vezes estrangular essa parte vascular, porque não conseguiu descolar todo o nariz, né? Então tem que tomar cuidado por conta da necrose, vascularização, risco de infecção. Todo mundo tem risco na cirurgia, mas os riscos são minimizados muito pela técnica correta, né? Sim. Tem alguma parte do ano que é melhor para fazer a cirurgia, essa intervenção, doutor? Inverno, no verão, o pessoal, nossa, vou deixar para fazer em tal período do ano porque é melhor, dá para se programar. O pós-operatório também, de recuperação, normalmente são quantos dias, qual que é o período que a pessoa consegue para voltar, né, no ritmo de trabalho? Sim. Eu sempre digo para o paciente que o melhor período para ela fazer é um período que ela está mais tranquila. Então, independente se é verão, se é inverno, aqui em Rio Preto a gente não tem muito inverno, né? Inclusive está um calor, pelo amor de Deus. Então a gente não fala muito em relação ao inverno, verão. Então eu falo para o paciente assim, você não pode ter algum compromisso com 30 dias mais sério, uma festa ou um casamento, vou ser madrinha, vou para um carnaval, vou viajar. Você fazer a cirurgia então sempre tem esse processo do pós-operatório que a gente tem que respeitar. Mas normalmente em torno de 30 dias a gente já libera para ir num evento, para estar numa festa. A recuperação hoje da rinoplastia, devido à técnica ser mais segura, uma técnica mais conservadora também, então a recuperação tem sido cada vez mais rápida. Mas é bom o paciente sempre respeitar esse pós-operatório. Com 10 dias a gente tira o curativo, os pontos, mas aí eu vou acompanhando, a físio vai acompanhando. Então aquele amarelinho, aquele roxinho que fica bem discreto aqui hoje em dia, demora em torno de uns 30 dias. Sim. Hoje nós temos a tecnologia, a inteligência artificial. Nosso favor. Nosso favor, né, doutor? Dá para a pessoa visualizar o antes, o antes e depois. Sim. E antes o senhor entrega o que está na simulação. Na simulação. Como é importante também para a gente fazer uma programação cirúrgica. Hoje eu utilizo para também mostrar para o paciente, mas eu utilizo também para fazer uma programação cirúrgica para nossa equipe. Então já sei quantos milímetros a gente vai remover em cima, que a gente pega uma foto real da paciente e joga no programa. Então a paciente já vê o resultado ali, a simulação do resultado, e isso também é uma programação cirúrgica. Qual o ângulo que a gente vai deixar que ela gostou, qual o ângulo no frontal, qual o ângulo no lábio, qual a projeção, quantos milímetros para cá, para lá. Tem os paquímetros, os angulômetros que a gente usa na cirurgia que também ajudam nisso aí. Sim. Nós temos na cirurgia robótica muito joelho, quadril. Sim. Certo? Nós vamos evoluir
Então, a gente conversa bastante sobre isso. A cirurgia de face com robótica, por enquanto, não é uma realidade. É uma cirurgia muito artística, né? Uma cirurgia que depende muito. Um cirurgião pensa um pouco diferente do outro, tem um resultado de beleza, uma questão de teoria também. O paciente vai atrás do cirurgião que pensa mais em deixar o nariz muito plástico. Ou o paciente vai atrás de um cirurgião que gosta mais de naturalidade, mas com beleza também. Então, eu acho que é muito individual ainda com o médico. Qual que é o estilo do senhor? Eu gosto de naturalidade e beleza. Eu não gosto de nariz exagerado. Tem um estudo que mostra que quando a gente olha a face de uma pessoa, a gente olha 99% para o olho a primeira vez e 93% para o nariz. Então, o nariz ele é muito visto, né, quando a gente olha para o paciente. Então, a gente sempre olha os olhos, essa região desse triângulo. Quando o nariz foge, chama mais atenção do que o rosto, do que os olhos, eu acho que não fica com uma beleza harmônica, eu acho que não fica legal. Sim. O doutor tem um perfil no Instagram que me chamou a atenção. Também o resultado de uma moça, ela chorando. E ela não acreditando no resultado que ela teve. Acho que são vários, mas é o que eu vi especificamente de uma. Sim. Isso para o senhor não deve ter preço, né? A pessoa se emocionar com o resultado que ela obteve, né? A melhor realização é o rosto do paciente, depois que a gente tira o primeiro curativo, depois que vem com o resultado final. Então isso é muito gratificante, a entrega daquele resultado que o paciente estava, às vezes, mais do que o paciente estava desejando ainda, isso é muito bom. E ela fala... perfeito, doutor, perfeito. Doutor, perfeito. É uma situação que deve ser única, assim, porque deu certo, né? Sim. E é uma questão que para a pessoa ela vai levar para a vida. Não tem como modificar depois. É muito gratificante para a pessoa, né? Conseguir melhorar a autoestima e tudo mais no dia a dia, né? Se ver no espelho. Sim. É muito legal. Doutor, a questão das outras intervenções que o senhor faz, as indicações que o senhor realiza também, das pálpebras também. Sim. Até vou ter que fazer, hein, doutor? Vamos lá, vamos conversar. A minha mulher fala, você vai ter que fazer a pálpebra. Vamos fazer. E aí, qual é a indicação? Quem pode ser feito também? Qual a idade? É feito uma única vez? A cirurgia das pálpebras, normalmente a gente acompanha o paciente, vai avaliando. O paciente que está incomodado com aquele excesso. Hoje eu gosto de avaliar também muito a posição do supercílio, tem associado bastante a frontoplastia, que é a suspensão do supercílio, e aí normalmente a gente tira um pouquinho menos de pele, porque quando o supercílio está caído, a gente tem uma ideia que está sobrando muita pele, está com muito excesso. E quando a gente posiciona o supercílio, deixa um ar mais leve, um olhar melhor, e a gente faz uma cirurgia mais conservadora, né? Normalmente a blefaroplastia é para pacientes de 40 anos para frente, 35 às vezes. Não é uma cirurgia que faz em pacientes jovens, igual a rinoplastia, mas é uma cirurgia que dá uma satisfação legal, um olho menos cansado, se acorda melhor, né? Sim, e também tem a questão de quem busca ficar mais jovem. Sim. É a eterna mulheres, busca. Esse é o grande desafio também do médico, né, doutor? Sim. Mulheres, homens, hoje, qual que é o perfil do seu paciente nesse... Os meus pacientes, eu acho que como eu transpasso isso e falo muito de naturalidade, eu acho que os pacientes buscam muito isso. Dificilmente um paciente vai chegar lá e vai querer uma coisa muito diferente do que a questão natural. Então eu vou mais para esse lado da cirurgia natural, de face, de blefaro, de fronto, otoplastia também natural, não deixa aquela orelha muito colada, que some na foto, acho que não é bonito. Sim. Então tem paciente que às vezes quer, mas a gente vai conversando, explicando que a naturalidade é o ideal, né, para a cirurgia plástica facial. E tem alguma referência, um irmão, um tio, um primo, que o senhor busca na família para ver como é que é a formação daquela pessoa? Olha, você tem um irmão aqui, o seu pai, a mãe, né, quando mais jovem, uma foto mais antiga, é usado como referência ou não? Normalmente não, porque as alterações são muito genéticas, orelha, nariz. Então, às vezes, você vai buscar no pai, na mãe, vai ter também a orelha de abano, vai ter a giba, né? Que é o nariz também, italiano. Então,
É muito comum você operar várias pessoas da mesma família. A irmã, eu operei a mãe, duas filhas esses dias. Então as alterações genéticas. As filhas. As alterações são genéticas, né? Principalmente de crescimento no nariz, na orelha, então a gente não busca muito para esse lado. Não é referência, a família nesse sentido não é referência. Nossa, doutor. E o senhor tem a gente estava listando aqui algumas pessoas que têm um conhecimento em Rio Preto, que são conhecidas. O senhor tem alguns nomes que são famosos aqui, principalmente na região de Rio Preto. Quem são elas? Eu operei a Mila Gomes, né, uma blogueira famosa, a Natália Faria também. O Thiago, do Hugo e Thiago, daquela dupla sertaneja, e a doutora Luísa Querubini também eu operei, então tem algumas famosas que a gente operou. Nossa, o senhor tem uma lista de pessoal aí pesado nas redes sociais, né? Bom. Sempre eles me procuram por conta disso, por naturalidade, por uma cirurgia mais conservadora, um pós-operatório que volta logo ao trabalho. Então a gente acaba entregando tudo isso aí. São nomes de peso que o senhor tá, e aquilo, a melhor propaganda para o médico no ramo do senhor é o boca a boca ainda, doutor, ou não? Muito. Eu acredito que sim, porque direto os pacientes falam, você operou minha prima, você operou uma amiga. Hoje veio um paciente do Mato Grosso do Sul, que eu conversei com ele, um homem, ele quer fazer o nariz e ele falou, você operou uma amiga nossa lá da nossa cidade, legal. Então acho que a indicação é muito legal e dá muita confiança também, né? Quando o paciente vê o resultado na pessoa, ele tem mais confiança e vem com um esclarecimento melhor também. Sim. Doutor, nós temos várias raças, homens, mulheres, orientais ou não. Tem alguma diferença nos procedimentos? Pessoas japonesas, por exemplo, com um olhinho mais puxadinho, chineses. Sim. É um desafio para o senhor? Como é que é? Nós pensamos diferentes, né? Normalmente, paciente que tem uma pele muito grossa, você vai pensar numa cirurgia mais estruturada. Uma pele fina, você não pode colocar tanto enxerto, porque às vezes marca, não fica legal. Então, são técnicas diferentes para obter o mesmo resultado. O oriental, normalmente, a gente não tem essa altura do dorso, então eu tenho que aumentar esse dorso, que é normalmente que elas procuram. Ter um nariz mais bonito, uma presença de nariz melhor. E são técnicas diferentes para chegar num resultado legal. Sim. A gente percebe até a voltinha, a abertura do nariz também. Como o senhor só faz isso ou não? Isso existe? Eu não gosto essa cirurgia específica? Tem eles chamam de alectomia, né? Que é essa cirurgia que fecha a base do nariz. Fechar a base do nariz, é o termo. Você acaba estreitando um nariz que é mais largo. Eu não gosto de fazer sozinho. Acho que eu nunca fiz sozinha, sem a rinoplastia. Por quê? O nariz, normalmente ele é quadrado e ele acaba sendo largo embaixo, na base e na ponta também. Então, se eu fecho só a base, eu deixo o nariz muito quadrado. Eu acho que não dá aquele triângulo natural. Então, fica muito artificial fazendo só essa técnica. Então, eu acabo que não indicando. É só realizar só a alectomia, por exemplo. Sim. O laser de CO2, doutor, em que caso o senhor utiliza? E é aquilo que a gente estava falando, a pessoa quer ficar mais jovem. Sim. Mais jovem quanto, doutor? O que é o... Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo, a receita, né? 20 anos mais jovem, 15 anos, 10 anos mais jovem? É muito individualizado, né? Depende muito da qualidade da pele do paciente, do que a gente vai buscar, qual a naturalidade. O laser de CO2 já é um tratamento bem antigo e está cada vez mais atualizado. Hoje em dia tem uns aparelhos melhores. Lá na clínica a gente tem um aparelho de laser de CO2 que é o mais moderno, que ele une a questão mais profunda da pele, trabalha melhor a região dos olhos. A gente chama de microcoring, que ele faz o laser fracionado e as perfurações mais profundas ao redor. Isso tem tido um resultado muito mais natural e um resultado muito mais duradouro também. Então a gente associa as plásticas de face, a rinoplastia com o laser, buscando o rejuvenescimento, que é o que o paciente quer. Sim. Doutor, hoje Rio Preto vira um hub enorme de saúde e a gente sabe que temos alguns segmentos que estão se destacando. Por exemplo, o implante capilar. Sim, muito a questão forte. da estética também vem na questão da cirurgia plástica, segue o mesmo ritmo ou se houver alguma diferenciação. E o mercado aqui é um mercado que está saturado de profissionais, porque a gente tem a FAMERP que a pessoa não sai. Para fazer uma especialização, são quantos anos também? Como é que o senhor vê o mercado,
E como é que está essa situação aqui na região de Rio Preto? Eu acho que o mercado está aumentando rapidamente o número de cirurgias, os pacientes estão entendendo que tem essa melhora com naturalidade, que era o que não tinha antigamente. Então acho que o mercado está aberto e um mercado que tem cirurgia para todo mundo, todos os pacientes têm as opções de cirurgiões, o tipo de cirurgia de cada cirurgião. Eu acho que está crescendo junto com o cabelo, com outra cirurgia sim. Sim. Para se especializar, igual o senhor hoje é um profissional reconhecido no país, quantos anos de estudo, doutor? O pessoal que tá assistindo, moçada, vamos largar o celular, né, doutor? Vamos estudar. Vamos estudar. Muito livro em inglês, né? Recebi recentemente um fisioterapeuta aqui, amigo meu de infância, ele é professor atualmente numa universidade nos Estados Unidos. Legal. Então, o Richard Lehmann. Então, assim, né, o pessoal tem que estudar muito. Tem que estudar para chegar. Você vê, pô, tem um dom. Não é do dia para a noite, né? Quando que a pessoa identifica que ela tem um dom, que ela tem aptidão para fazer o que o senhor faz, por exemplo? Como é que o senhor se identificou? O exemplo do senhor, na mocidade, o senhor falou, nossa, olha, o senhor não caiu de paraquedas na área, né? Eu sempre quis ser médico, desde pequeno, desde que eu me lembro, desde criança. Mas aí, durante a vida, você vai vendo a área que você vai atuar, né? Porque é difícil você ter uma ideia no começo da carreira. Mas são 6 anos de medicina, depois mais 3 anos de residência, depois mais 2 de plástica facial. Então isso é um caminho muito longo e acho que durante a faculdade você começa a se direcionar melhor para um lado, para o outro. Gosto mais da parte clínica, gosto mais da parte cirúrgica ou da parte estética. Então eu acho que na trajetória você vai se diferenciando, mas a base de muito estudo, muita dedicação, né? Sim. E acaba trazendo esse resultado. Doutor, tem algum lado social, uma questão social que o senhor faz também para ajudar as pessoas que não têm condições às vezes de fazer algum procedimento, de ajudar a pessoa que ela fala, olha, poxa doutor, eu não tenho condição nenhuma, eu tenho uma situação que é muito complicada. O senhor já fez? Sim. A gente tem um programa... Isso se fala sobre isso, né? Mas aqui o senhor pode contar alguns exemplos que ocorreram. A gente sempre trabalhou com residente e agora também tem o Dr. Diego lá na minha clínica, que é profissional da área de estética, fez otorrino, já fez medicina, já fez otorrino, já tem o RQE, já tem toda a questão. E ele traz muito esses pacientes que não têm condições. Então, às vezes o paciente não tem condição de fazer uma cirurgia puramente comigo, vai fazer junto com o Dr. Diego, por um custo menor, por um preço menor, então a gente acaba associando, mas eu sempre acompanho, eu vou junto na cirurgia, eu sempre estou acompanhando, mas aí ele vai crescendo também, que ele vai se desenvolvendo na área. Eu acho que é importante isso e ajudar a população também, né? Porque ele tem que fazer na prática, né, doutor? Não se aprende sem não ser tem na prática. Não tem como, tem que ser na prática. Sim. Tem um procedimento que o senhor acha que cabe para todo mundo? Não uma questão... Algum procedimento que o senhor fala que dá para fazer, que a pessoa numa avaliação, a pessoa tem vontade, mas já tem algum receio para fazer a avaliação inicial, que ela pode fazer, que é importante, olha, começar pelo não gosto do meu nariz, quando que a pessoa deve procurar um médico para fazer um procedimento, se cabe ou não, né? O senhor também não sai operando, já chegou a falar para a pessoa, você não precisa. Sim, algumas vezes. Tinha um amigo que falava, para você indicar uma cirurgia são 10 anos de estudos, para você contraindicar uma cirurgia são 30. Então você tem que saber muito mais para contraindicar uma cirurgia do que para indicar. Então normalmente o paciente tem que avaliar, é muito pessoal, né? Aquilo que me incomoda às vezes não te incomoda, não incomoda o paciente. Então às vezes você olha o nariz, nossa, poderia fazer uma rino, mas aquilo lá não incomoda nada e a paciente está feliz. Então acho que não tem que fazer a cirurgia se ela está feliz. Agora, se você tem uma pequena alteração que te incomoda muito, já é uma indicação cirúrgica. E às vezes uma grande alteração não incomoda o paciente, eu acho que não é indicado. Então vai muito do que a paciente sente, pessoalmente, né? E tem uma questão de atendimento psicológico antes do procedimento, porque ela vai mudar a face dela. Sim. A gente vê alguns... Como é que chama aquele nariz de desenho animado, doutor? Que parece até usa de bruxa aqui que fala. Sim, nariz de bruxa, mas nariz de bruxa mesmo? Fala mesmo? Fala. Esse acho que é o indicado hoje, principalmente as mulheres. E o senhor teve um caso lá que eu vi no Instagram do senhor, né? Você assistiu esses dias, né? Um caso que deu bastante repercussão.
A paciente, demais. A paciente sofria com o nariz longo, né? A gente chama de rinomegalia, aquele nariz muito grande para o rosto da paciente. E com essa técnica a gente entrega um nariz harmônico, por isso que tem essa mudança grande. Tem alguns pacientes que a gente identifica, que não são todos, que precisam de um acompanhamento de terapêutico para mudanças, mas a maioria já vem querendo muito, a gente conversa bastante. Então a gente já entende que o paciente está preparado. Em alguns casos a gente fala para o paciente fazer um tratamento antes para mudar e a gente vai acompanhando junto. A psicóloga é ligada ao consultório do senhor? Eu não tenho uma psicóloga diretamente comigo, mas a gente tem algumas indicações que a gente faz. Que aí, antes do procedimento, quanto tempo ela passa por esse? Depende muito, é muito individual. Tem paciente que fica 30 dias já está legal, aí é mais o laudo da psicóloga, né? Alguém já se arrependeu do procedimento que fez, ficou belíssimo, mas, nossa, doutor. Tem algumas pacientes, acho que 2 só, que tá muito bonito, mas a paciente não se enxerga tão bem assim. Mas com o tratamento elas estão melhorando. É com o tempo. Às vezes o paciente não está preparado e é muito pessoal, né? Então tem que ser avaliado, feita essa avaliação pré-operatória. Às vezes o paciente acha que não merece todo aquele tratamento, todo aquele resultado. Então é muito individual e a gente vai, mas conversando a gente consegue chegar num denominador. O procedimento leva quanto tempo, doutor? A rinoplastia em média dura em torno de 3 horas, 3 horas e meia. As cirurgias de face são muito variadas. Blefaroplastia superior e inferior em torno de 2 horas. Frontoplastia 1 hora. O lifting facial um pouquinho mais, 3, 4 horas. A frontoplastia, ela é o quê e para quem que ela é indicada? A frontoplastia, é muito comum hoje. Sim, a gente pode associar bastante a blefaro, né? A frontoplastia é mais indicada para aquele paciente que tem uma sobrancelha mais caída. E aí a gente tem 2 técnicas. A gente pode fazer a cirurgia só para suspensão da sobrancelha e tem também a cirurgia para diminuição de testa. Paciente que tem um implante capilar muito alto e a gente divide a face em 3/3 nesse sentido. Então a gente passa uma linha na sobrancelha, uma linha na base do nariz e a gente tem essas distâncias. E aqui no frontal a gente tem às vezes uma distância de 2, 3 centímetros além do que a face. Isso incomoda muito, principalmente as mulheres. Então o resultado a gente avança o cabelo para diminuir a testa. Também é uma técnica de frontoplastia. E a gente pode associar a suspensão do supercílio com a diminuição de testa ou não, né? Então depende muito de individualizar o caso. O pessoal lá em casa já pegando um lápis, doutor, lápis fazendo as divisões. Já está todo mundo medindo. Pedindo para os filhos para fazer a medição, né? Doutor, olha, faltou alguma informação que o senhor acha que é relevante para as pessoas conhecerem um pouco mais desse mundo da cirurgia plástica em Rio Preto? A ideia aqui é levar esse conhecimento, saber que é possível fazer de uma forma correta, com um profissional que tem condição de entregar um resultado muito bacana para a pessoa, né? E que as pessoas possam fazer. Sim. Se tiverem vontade, faça, mas com as cautelas devidas, né, doutor? Eu sempre falo, o paciente às vezes tem medo da cirurgia, ou medo do resultado, ou medo da anestesia. Essa é a anestesia geral. É anestesia geral. Mas é anestesia só balanceada, é uma anestesia que é feita só na veia. Eu não gosto de usar gás porque o paciente acorda desorientado, dá um pós-anestésico não tão bom. Então a gente faz toda a cirurgia. O rosto ainda... então o paciente não pode acordar agitado para querer bater a mão. Sim. Então é um pós-operatório bem tranquilo, o paciente acorda bem, como se estivesse dormindo, aí fez o remedinho, acordou, você operou, você lembra? Eu lembro, tá tranquilo e tal. Tem muito marido que se assusta com a esposa depois da... Você fala, nossa, doutor, mudou totalmente. Mudou bastante. Tem sempre marido que fala, eles sempre brincam, né? A gente fica muito próximo dos pacientes, Sim. né? Então a gente brinca, nossa, doutor, mudou muito, tal, nova mulher, nova esposa. Aquela coisa, eu vou casar de novo com a mesma mulher, aquelas brincadeiras de sempre. Sim, aquelas brincadeiras. Mas eu acho que é isso, é trazer o paciente. Você que tem medo de um desses fatores, eu tenho medo da anestesia, ou eu tenho medo da cirurgia, eu tenho medo do resultado. Quando você vem para a consulta, a gente vai focar naquele medo para a gente ir desmontando isso, né? Porque hoje a gente explica tudo sobre a cirurgia, desde quando você interna de manhã, tem a enfermeira que te acompanha, vai com você até o pré-operatório.
o anestesista vai lá, conversa. Então hoje é muito próximo do paciente, eu já estou sempre junto ali, então o paciente se sente mais acolhido. E aí você, eu tenho medo do resultado, vamos fazer a simulação, vamos analisar, vamos conversar bastante sobre isso. Hoje com a tecnologia ajudou muito, né? Ou eu tenho medo da cirurgia, o que você tem medo? Da anestesia ou do tempo cirúrgico? Normal, isso é sempre normal. Sempre que a gente vai fazer um procedimento, a gente fica com aquele friozinho na barriga, aquele medo. Então, se a gente conversa sobre isso, eu acho que a gente vai desmontando e o paciente entende todo o processo. Quando a gente conhece uma coisa, a gente perde o medo, né? Então, se a gente fica com medo do desconhecido, a gente fica com mais medo ainda. Mas, eu fui apresentado, eu já fui naquele lugar, eu vou ficar no centro cirúrgico 3 horas, depois vou para o quarto, depois à tarde estou em casa. É uma cirurgia que a gente consegue fazer assim, num dia já está em casa, à tardezinha. Então, não precisa ficar 2, 3 dias internado, não é uma cirurgia que tem esse risco. Bacana. Doutor Cassiano Moretti, doutor, agradeço demais a presença do senhor aqui. Volte mais vezes, vamos conversar mais vezes sobre outros temas aqui, aprofundar mais, porque eu acho que é bacana. Rio Preto tem grandes profissionais e o senhor é um deles. Obrigado. Agradeço demais a presença do senhor, tá bom? Obrigado pelo convite, Rodrigo. Sempre que possível a gente está aqui, vamos ajeitando a agenda, a gente vai conversando. Sim. A gente está aqui esclarecendo, tirando dúvidas também. Se alguém tiver dúvida, é só me mandar no direct do Instagram, que também a gente vai respondendo. E aí a gente vai se aproximando e tirando as dúvidas, tirando esse medo, às vezes, que tem. E brigadão pelo convite. Que isso. Olha, eu agradeço você também que acompanhou aqui esse bate-papo com o Dr. Cassiano Moretti, ele que é médico especialista em cirurgia de face. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. Um abraço, até a próxima, pessoal! Thank you.